Oi, oi, mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, a mamãe da Eloá. Se você está amamentando, sente dor, acha que seu leite não sustenta ou insegurança, esse vídeo é para você. Amamentar pode ser lindo, mas também pode ser muito difícil. E ninguém te conta ao certo o que você vai passar nesse momento, nem fala disso direito. Quando a gente tá grávida, escuta falar muito que amamentar é uma coisa natural. Mas o que quase ninguém fala é que o natural ainda assim pode ser difícil. Nos primeiros dias pode trazer dor, insegurança ou cansaço. E aquela sensação de que talvez você esteja fazendo algo errado. A gente fica com medo do nosso leite não ser o suficiente. Na minha amamentação, logo nos primeiros dias, minha filha não mamou muito, ela mamou só quando ela nasceu, uma horinha ali mais ou menos. Daí ela conseguiu ficar quase a madrugada inteira assim, sem mamar. Foi muito dificultoso colocar ela para mamar. Ela era bem pequenininha, a boquinha bem pequenininha. E eu não entendi como ela não conseguia pegar. Como eu falei lá no último vídeo, se você quiser dar uma olhadinha lá para saber mais, eu vou deixar ele aqui linkado. Então, quando eu cheguei em casa, por mais que a enfermeira lá de amamentação do hospital tivesse falado comigo e tivesse me dado algumas dicas, eu não estava completamente segura. E eu não estava conseguindo colocar essas dicas em prática. Então eu tinha muito medo do meu leite não ser o suficiente para minha neném e que ela não estivesse mamando de forma efetiva, porque eu também não sabia o que era mamar de forma efetiva. Eu não entendia isso. Foi quando bateu o desespero. Eu comecei a tirar leite na bombinha e aí saía pouquíssimo leite, 30 ml. Só que eu não entendia que aquelas 30 ml serviriam para minha bebê. Então, eu comecei a dar numa mamadeira, com um bico que não é nada dos bicos mais parecidos com o seio, mas era a mamadeira que eu tinha naquele primeiro momento. Mesmo assim, eu não tinha certeza se minha filha estava mamando bem, quando ela pegava o peito. Eu dava mamadeira só como complemento, né? Mesmo sendo meu leite, eu complementava a minha amamentação com ele. Então eu ficava muito nervosa, muito ansiosa, com medo de que ela não tivesse tomando leite suficiente. Foi que quando, com uns 10 dias de nascida, ela foi para a primeira consulta com a pediatra, e aí a gente percebeu que ela tinha ganhado peso, que ela estava mamando bem, fazendo muitas fraldas com xixi. Então a pediatra me orientou: se ela tá fazendo muito xixi, se ela tá dormindo bem, não tá molenga, né? Se ela tá, quando ela tá acordada, o olhinho dela assim tem bastante interação com vocês, e se ela tá ganhando peso, com certeza ela tá transferindo bastante leite e tá conseguindo tirar desse leite os nutrientes necessários para ganho de peso, para ganho de crescimento. Nessa consulta, a pediatra me deu outras orientações, como sono, horário de pausa entre uma amamentação e outra. Mas sobre o sono eu vou passar as dicas que ela me deu no próximo vídeo. Mas até antes da consulta com a pediatra, nos primeiros dias eu estava muito preocupada, muito insegura. Inclusive, eu fiz meu marido comprar uma lata de complemento de fórmula, mas a gente acabou não usando, porque, como eu falei no outro vídeo, assim que o bebê nasce, a gente cria um feeling de mãe, uma intuição muito grande, e a minha intuição falava para mim ter calma, respirar e esperar.
E um dia após o outro a gente foi conseguindo, tanto com a ajuda da bombinha de extração, eu fui fazendo um pequeno estoque assim, eu conseguia pelo menos amamentar ela com essa bombinha, com esse leite da bombinha, uma vez de dia e uma vez à noite, para que ela pudesse ter, pelo menos, eu ter certeza que nesses 2 horários ela conseguiria ter uma boa sucção do leite, né? Eu conseguiria ver que ela tá mamando. E aí nessas idas e vindas com a mamadeira, e aí eu fui diminuindo também um pouco, depois só passou pra noite. Mas essas idas e vindas com a mamadeira com leite materno, leite ordenhado, eu percebi e fui percebendo, na verdade, os sons que ela fazia pra, assim, quando ela estivesse no peito, eu percebesse o som era o mesmo. Então, quando ela fazia o som engolindo o leite, o som sugando, então eu fui percebendo isso na mamadeira. Quando passava para as mamadas no peito, eu percebia ainda mais. Ela mamava livre demanda, então por isso que eu tinha esses 2 horários, duas mamadas com a mamadeira, porque como ela mamava livre demanda, eu não sabia se ela estava pegando muito leite ou se ela só estava mamando o peito toda hora porque ela queria mamar toda hora, porque ela estava com fome. Então, nesse momento que eu fui percebendo, então quando ela estava nas mamadas no peito, eu percebia que ela fazia barulhos parecidos, que ela mexia a mandíbula aqui perto da orelhinha, e a quantidade de fraldas que ela vinha fazendo xixi, ela vinha fazendo muito xixi, bastante cocô. Então eu fui percebendo que com os vídeos que eu via na internet, com outros relatos, que estava tudo bem. E aí nessa consulta com a pediatra, depois de 10 dias, a pediatra confirmou que estava tudo bem, que ela tinha ganhado peso, que essas trocas de fraldas recorrentes de xixi e de cocô é porque ela está se alimentando. Então isso foi me trazendo mais segurança. Inclusive, ela vai fazer 4 meses e a lata de fórmula tá aqui parada até agora. Tá aqui. Se um dia eu precisar, se um dia alguém precisar, tá aqui. Mas graças a Deus eu não precisei. As ordenhas, eu ia fazendo como dava, como eu entendia como certo, mas depois de um tempo, com um pouco mais de um mês, eu descobri um canal, né, um Instagram de uma moça que ela ensina, né, ordenha e que ela fala sobre a fisiologia do seio, da mamada, da amamentação, de como o leite chega no peito. Então é bem interessante pra vocês darem essa pesquisada. Com alguns dias depois que eu voltei da maternidade, percebi meu peito muito cheio, um cheio que doía, tava quente, dolorido, meu leite já tava empedrando porque eu tinha muito leite. Então eu fui fazendo massagem, tanto manual quanto massagem com um massageador elétrico. E ia tirando leite com a bomba, usava um coletorzinho e dava mamar para minha filha. E aí ela foi aprendendo a fazer a pega. No início a pega não era correta, era uma pega superficial, que aos poucos a gente foi aprendendo, tanto eu quanto ela, a incluir a pega mais profunda. A amamentação, ela é um processo de aprendizado, tanto para o bebê quanto para a mãe. E a gente aprende juntos, aprende sucção, aprende a fazer a pega, mas cada dia é um dia após o outro e com muita paciência, muita calma. O leite, ele muda durante o dia, cada horário ele tem um estágio. De manhã ele tem mais água, de madrugada, à noite ele tem mais melatonina. O peito, quando ele tá muito cheio, ele vai ter leite mais aguado para satisfazer, para saciar. Quando ele vai ficando mais murchinho, que o peito que o leite vai drenando, que vai saindo mais o leite, ele vai tendo um leite um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais rico em calorias, que é o que faz mesmo nosso bebê
engordar. Então é sempre bom fazer o possível para esvaziar o peito inteiro. E aí no começo é um pouco relativo, porque o leite, a produção de leite, ela não está estabilizada, então o peito está produzindo muito leite. E aí fica às vezes difícil a gente conseguir que o bebê, mesmo ele mamando toda hora, que ele consiga tirar todo o leite. Por isso que eu acho importante, quem tem a possibilidade de comprar uma bombinha extratora, comprar uma bombinha. Se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui as minhas duas, mas eu já usei várias. Hoje eu uso duas apenas, que o nosso leite vai sair, o peito vai ficar mais murcho, você vai ter um estoque bom de leite e o seu corpo vai entender que precisa produzir mais leite. Então sempre vai estar a produção constante. Ó, as minhas bombinhas são essas. Eu tenho essa da Lancino, é a manual. Eu comprei pelo Mercado Livre, acho que eu paguei uns R$ 170 mais ou menos. Ela é muito boa para manual. Eu gosto bastante e ela já vem com um bico de mamadeira pensado no bico do peito. Porque quando o nosso peito tá dentro da boca do bebê, ele faz meio que um triângulo, ele cresce, ele expande. E ele faz meio que um triângulo. Então, o bico que vem com essa bombinha, ele é um bico que causa um pouco menos de confusão de bico. Não que talvez não vá causar por você dar mamadeira. Pode ser que cause da mesma forma e pode ser que não. Aqui em casa nunca houve a confusão de bico. E a de mãozinhas livres que eu tenho, eu comprei essa na Shopee. Ela é muito boa, recarrega na tomada. Tô pensando até em comprar mais uma outra, porque ela vem em modelo único, né? E aí sempre é bom ter uma a mais pro outro peito, né? E também tem a questão do coletor. Enquanto você tá dando de mamar em um peito, você coloca o coletor no outro. Principalmente nesses primeiros dias, que por conta da pojadura, a gente tem muito leite. É o jeito ideal e mais fácil de fazer o estoque. Porque conforme o bebê vai sugando de um peito, o outro peito vai também trabalhando e aí acaba vazando, às vezes acaba pingando na roupa. Então, é bom sempre colocar um coletorzinho, que você gera um estoquezinho. Não vai sair 3 litros de leite, não. Vai sair 20 ml, 10 ml. Vai sair poucas ml, mas já vai ser um pequeno estoque que você vai fazer. E aí eu comprei aqueles pacotinhos de armazenamento para colocar na geladeira mesmo. Coloco no congelador e fica lá bonitinho. Aí a OMS ela tem um planejamento, fora do Brasil eles têm outro, mas aqui em casa a gente sempre usava, mesmo ele congelado, para poucos dias, né? Para 5 dias, 7 dias, a gente não usava para muito tempo. Tem lugar que fala que 15 dias, tem lugar que fala que o ideal pode deixar até 6 meses, né? Então vai variando de técnica para técnica. Minha intenção nunca foi fazer um estoque grande, sempre foi amamentar no peito. Então era só um complemento que tinha lá. E quando a gente saísse, estivesse na rua, precisasse sair, ter esse leite ali reserva para ela mamar. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo só falando sobre as minhas bombinhas e mostrando para vocês mais ou menos como que eu faço para retirar o leite. A OMS, ela instrui que o aleitamento materno feito só com leite do peito seja exclusivamente até os 6 meses. A partir dos 6 meses, ou como sinais de prontidão que o pediatra vai orientar vocês, fazer o complemento, né, entre as refeições, da forma que ficar melhor para cada um, para cada bebê, para cada mãe. Dor na amamentação, ela não é normal. Um leve desconforto, uma sensibilidade logo no início é normal, às vezes é sinal de ejeção, né, que o peito está soltando o leite. Mas dor intensa, absurda, ela não é normal.
indica muitas vezes que precisa fazer um ajuste de pega. Eu sempre achei, e na verdade era a minha pega mesmo que estava errada. Sempre que doía, sempre que a bebê não conseguia se amamentar direito, era a pega que estava errada. Uma boa pega, o bebê tá com a boca bem aberta, a sua mão, ela pode ficar em C, ela pode ficar sem comprimir o seio, comprimindo um pouco o seio, para que você consiga encaixar o bebê no peito. Nunca leve o peito até o bebê, sempre o bebê ao peito, porque daí ele vai ficar com a boquinha de peixe, assim. Quando o bebê abocanha a auréola, ela precisa estar praticamente inteira dentro da boca dele, em casos de auréolas menores. Em casos de auréolas maiores, precisa estar com a parte de baixo da auréola praticamente sem conseguir visualizar, toda dentro da boca do bebê ou a grande maior parte, e uma pequena parte visível da parte de cima da auréola. No início eu ficava com esse problema, né, porque eu não sabia se ela estava abocanhando inteira ou não. Então eu fiz a pega sanduíche no final da auréola. Você amassa um pouquinho no peito e coloca o bebê no peito. Quando o bebê está muito irritado no peito, não significa necessariamente só fome. Às vezes ele quer arrotar, às vezes ele está com gases. Quando o fluxo está rápido demais, lento demais, cansaço, sono, não quer dizer que o seu leite tá fraco ou que é fome. O leite materno, ele é o alimento mais rico que tem. Ele é cheio de proteínas, vitaminas, tudo o que é necessário para o corpo do bebê. E ele se adapta ao bebê. O que pode acontecer de você achar que seu leite está fraco é porque vocês estão numa fase de adaptação. O peito ele vai produzir o leite de acordo com a demanda do bebê. Se o bebê mamar mais vezes, vai ter mais leite para ele mamar. Se ele mama menos vezes, menos leite. Por isso que eu falo da bombinha de extração, porque quando o bebê não está mamando efetivamente, você consegue extrair com a bombinha, fazendo com que engane a sua produção, para que ela fique alta, mesmo o bebê não mamando todas aquelas vezes seguidas. Então, como saber se meu bebê está mamando bem? Lembra que eu falei lá, fraldas lá atrás? Fraldas bem molhadas, cheias de xixi. Quando o bebezinho começa a ficar mais sonolentinho no peito, relaxado, quando ele ganha peso e quando você escuta ele engolir, ou você percebe a, a mandíbula mexendo aqui perto do ouvido, ou até mesmo ele engolindo aqui, você consegue visualizar se você reparar. Às vezes parece que não tá funcionando e que nada tá funcionando, mas está. Por isso que eu falo paciência e sempre ouvindo a intuição de mãe. No início, o que me ajudou foi a pega invertida, ou o bebê sentadinho, cavalinho. Elas foram as que me ajudaram mais no início da amamentação. Depois, com o tempo, você acaba amamentando de várias formas diferentes. Hoje em dia, eu consigo amamentar já em pé, ninando ela, né, em pé no meu colo. Então, assim, essas foram as duas posições que me ajudaram, mas nunca deixe de treinar as tradicionais também. Dia após dia, você vai pegando mais prática. A compressão do seio, conforme o fluxo foi diminuindo, ela me ajudou um pouco também, porque minha bebê já estava acostumada com o fluxo alto do meu próprio peito, né? Mas caso você ache que tem algo de errado com você, não deixe de pedir ajuda. A maternidade, ela fica muito mais leve quando você percebe que não está sozinha. Bom, agora vai algumas dicas de quando você realmente precisa procurar um profissional. Se o seu peito está com muita fissura, muito, está sangrando, está muito machucado, se você sente muita dor na amamentação, se o seu bebê tem perdido peso, ou se tem poucas urinas na fralda, ou um cheiro muito forte na urina,
ou febre, você pode consultar primeiro a sua pediatra, consultar as enfermeiras de UBS que tem próximo à sua casa, profissionais de amamentação que tem na internet. E se você quiser uma coisa gratuita, também tem essas enfermeiras de banco de leite. Elas também te auxiliam. É só você procurar o telefone do banco de leite mais próximo da sua residência e mandar uma mensagem, dar uma ligada, falar que você precisa de ajuda com sua amamentação. Se a sua amamentação tá difícil, respira. Você não é menos mãe porque tá tendo dificuldades. Você está aprendendo, o seu bebê também. E muitas vezes, todo mundo ou muitas mães tiveram dificuldades, só que poucas falaram sobre isso abertamente com você. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no meu canal. Por aqui a gente vai falar sobre maternidade real, maternidade sem culpa e sem pressão. Até o próximo vídeo.